E aí, pessoal, tudo jóia? Jefferson Salles, passando aí as respostas para vocês da apostila aí do escrivão de Minas Gerais, beleza? Vamos lá? Bom, logo lá na página 5 tem uma pergunta sobre lixeira do Windows, né? No Windows um arquivo excluído nem sempre irá para a lixeira, né? Isso daqui está correto, tá ok? Porque nem sempre um arquivo ele vai para a lixeira. Quando ele estiver em discos em unidades removíveis, ele não vai para a lixeira, tá? Ele não vai para a lixeira também quando ele estiver em uma unidade de rede, ok? Ele também não vai para a lixeira quando a capacidade da lixeira, tá? Ela for menor do que o arquivo seu excluído, tá? Você também não vai ter na lixeira aí um arquivo que foi excluído com Shift, né? Shift Delete ou Shift botão direito, ok? Então essas daqui são as da lixeira, beleza? Vamos lá para as questões que está logo depois ali. A gente foi passando ali pelo painel de controle, né? Então vou descendo aqui na apostila aqui, ó. Então lá na página 9 lá tem a questão sobre como remover corretamente um software instalado no computador. Beleza? Então vamos lá. Aqui ele fala para remover corretamente um software, né? Para remover corretamente um software, a gente deve ir até o painel de controle e configurar a exibição das opções por categoria. Na opção programa, selecionar a opção desinstalar um programa. Lembrando, toda vez que ele falar em selecionar pasta, ó, ele está falando selecionar pasta aqui, ó, selecionar pasta, é o jeito incorreto. Não se apaga a pasta do que a gente quer apagar, tá bom? E no menu iniciar não tem essa opção de desinstalar programas e recursos. Beleza? Vamos lá para a próxima questão que fala agora sobre backup. Bom, o backup, nessa questão aqui, que é da VUNEST de 2014, tá? Ele fala sobre a realização de cópias de backup. Bom, nesse caso aqui, é interessante o seguinte. Nossa, eu lembrando agora, eu não marquei aqui, ó, a resposta correta é a alternativa B, tá? Voltando aqui. Aqui tem algumas coisas interessantes que a gente precisa frisar. Aqui, ó, ele fala não pode. Aqui ele fala sempre, aqui ele fala sempre, aqui ele fala sempre. Só por essas palavras fortes aqui, se eu não soubesse essa matéria, eu já chutaria a alternativa D, que é realmente a resposta correta, beleza? Então, ó, ele pode ser acessado, selecionando na sequência o botão iniciar, o painel de controle, sistema de segurança, backup e restauração. Lembrando que se for no Windows 10, né, a gente tem que vir aqui no configurações, tá? Mas aqui a gente está falando do Windows 7, que é o Windows que foi pedido aí pela banca, ok? Vamos lá agora para as respostas das questões de Windows. Bom, nessas questões aqui da FUMARC, né, ele pede ali, ó, são exemplos de biblioteca padrão acessíveis no computador do Windows Explorer, do Microsoft Windows 7, versão em português, para acessar as pastas, exceto, então, ou seja, ele quer todas que fazem parte por padrão acessíveis pelo Windows Explorer, tá? Então é o seguinte, documentos, imagens e vídeos são todas bibliotecas, né? O que é exceto, o que não existe aqui é a biblioteca downloads, tá? Existe o downloads, mas ele não faz parte das bibliotecas. É uma pasta chamada downloads, ok? 2. Ele pede aqui pra gente, né, ó, no painel de controle, versão em português, deve ser utilizado para adicionar uma nova webcam. Webcam, né? Webcam é um hardware, né? Então, dispositivos e impressoras, tá? É onde a gente consegue colocar a webcam. Aqui talvez tivesse hardwares e sons, a gente poderia ficar um pouco confuso, mas aqui é em dispositivos e impressora, tá? A terceira questão lá da FUMARC, né, ele fala sobre o firewall, né? Opa, subiu demais aqui, o firewall, né? O que é o firewall? O firewall ele serve para controlar as suas redes privadas, né? Olha lá, ó, ajuda a prevenir, né? Ajuda a impedir, ajuda a ter uma segurança, sempre ajuda, né? Ele nunca garante segurança, tá? E aí ele fala, né, para ativação ou desativação do firewall do Windows, onde a gente pode ir. Como o firewall é um sistema de segurança, é facinho matar essa. Dicas que sempre vão valer aí, né? Que é tudo que é relacionado à segurança, ao Windows, vai estar dentro de sistema de segurança, beleza? Vamos para a próxima lá. Aqui algumas teclas de atalho, né? Lembrando que a gente está falando do Windows, né? Toda a versão.
Então, cuidado para não confundir com o Word. Então, ó, Ctrl A deve ser utilizado para selecionar o conteúdo da pasta. Certo. Então, essa daqui, ó, certa. Beleza? Ctrl Y serve para desfazer. Não, desfazer é Ctrl Z. Então, ele já deve estar até invertido aqui, ó. Isso mesmo, tá? Então, essa está errada e essa está errada. Então, a alternativa 1, alternativa A, 1 apenas. Beleza? Vamos lá para o próximo agora. Considere a figura abaixo para responder a questão. Ele está querendo saber sobre esse botãozinho aqui, ó. Os modos de exibição disponíveis no botão tal do Windows Explorer, versão em português do Windows 7, são exceto, né? Ou seja, qual que não é aqui? Conteúdo, beleza. Ícones agrupados lado a lado, lista. Então, o que está errado aqui, ícones agrupados, então o exceto que está errado aqui é B. Bom? Vamos lá para a próxima. Sexta questão. Considere a figura na janela de manipulação do Windows no arquivo do no Windows Explorer, tá? Então, vamos dar um zoom aqui, né, para eu poder ver aqui quais são os pedaços. Então, em relação à janela identificada do número 1, vocês correlacionam as figuras. Então, beleza. Vamos ver aqui qual que é cada pedacinho desse daqui, tá? Então, deixa eu só... aqui um pouquinho. Beleza, agora ficou bom. Em relação às partes das janelas, vamos numerar então aqui, ó. Barra de ferramentas, caixa de pesquisa, painel de detalhes, lista de arquivos, barra de endereço, painel de navegação. Vou começar aqui por cima, aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó, que é o item 4 aqui, ó, é a barra de endereço. Então, é esse daqui, ó. Esse daqui é o item 4 lá, tá? 4. Beleza? Lista de arquivos, é essa lista aqui, ó, tá? Então, é o que está identificando lá pelo número 2. Painel de navegação. Olha só que interessante aqui, ó. No finalzinho aqui da pergunta, né? Você pode ver que vai ser 4 ou 1. Ó. Então, o painel de navegação ou é o 4 ou é o 1. Então, a gente já sabe que é o 1, porque o 4 a gente já numerou aqui em cima. Qual que tem o final? 241. 241, 241, 241. É a última, olha só. Então, eu já sei que a resposta é essa, só por enumerar os mais fáceis, tá? Barra de ferramentas. Também é fácil, que é essa barrinha que fica aqui, ó, tá? Ó, 3, beleza? Barra de ferramentas, 3. Barra de pesquisa, ó. Aqui fica a barrinha de pesquisa, ó. Barra de pesquisa é o número 5. Lembrando que a barra de pesquisa, a gente pode acionar ela com a tecla F3, tá? E painel de detalhes, o único que sobrou, que é o item 6, que é esse daqui embaixo, aqui, ó. Beleza? Olha lá, o item 6, que é esse daqui. Ok? Muito bem. Finalizamos, então, a resposta correta, a alternativa D. Vamos lá para o 7. Agora ele quer saber desse botão aqui, ó, do botão organizar aqui do Windows Explorer, tá? Então ele quer saber o que não existe ali dentro, o exceto, né? Bom, layout existe, propriedades existe e opções de passo e pesquisa existe. Então a única que é exceto aqui é a alternativa A, beleza? Só abrir aqui para a gente ver, ó. É que aqui o meu Windows está o Windows 10, tá? Eu não vou conseguir aqui mostrar para vocês porque eu estou no Windows 10, beleza? Mas é um botãozinho que existe todas essas opções aí, tá bom? Vamos lá para a próxima questão. Essa daqui é da VUNESP, tá? Uma questãozinha bem interessante sobre a área de trabalho. A área de trabalho, lembrando que é esse fundo aqui, ó, beleza? Bom, é um elemento presente em alguns sistemas operacionais. Aí eu até comentei em sala de aula, né, a área de trabalho, olha só o que ele fala na B, ó. A B ele fala sobre armazenar pequenas quantidades de dados para posteriormente serem transferidos. Isso daqui é a área de transferência, quando a gente copia e cola, tá? A área de trabalho, ela pode incluir ícones de programas, passos e até mesmo arquivos de interesse do usuário. A alternativa C, as outras todas estão erradas, ok? Nona questão, a gente viu essa dentro da sala de aula, né? Ó, a cópia e a 1, né? E a resposta correta ficou a alternativa E aqui, ó, tá? Que para ser gravado possivelmente a partir de 2 downloads consecutivos, tá bom? Beleza, vamos para 10. Um usuário do computador com o sistema operacional Windows em sua configuração padrão utilizou Ctrl+C. Ctrl+C copiou, beleza? Então aqui ele fez uma cópia de um texto selecionado em um arquivo gerado pelo Word, e em seguida utilizou Ctrl+V, colou para uma célula numa planilha do Excel com um arquivo gerado de um arquivo gerado pelo Excel. Sobre essas ações é correto afirmar que. Então vamos lá. Toda vez que ele falar sobre Word
e foi para o Excel, os dois são da Microsoft. Está até aqui, ó, MS, ó, Microsoft. Então tem total compatibilidade entre os dois. Então toda vez que ele falar que vai gerar mensagem de erro, tá? Que ele vai dar erro porque aconteceu tal coisa, né? Tá tudo errado. Então o que você vai buscar? Buscar total compatibilidade. Então lá, o texto selecionado foi gerado será apagado. Apagado não, porque ele não foi recortado, né? Ele gerará uma mensagem de erro? Não, falei que não vai gerar erro, né? O texto selecionado do arquivo gerado por ele será convertido? Não é convertido em nada, tá? O texto selecionado do arquivo gerado por ele será copiado para a área de transferência do Windows. Beleza. E em seguida copiar dessa área para um arquivo do Excel. Perfeito. Alternativa E, tá bom? Vamos lá. 11. Atalhos para arquivos corresponde ao recurso de utilidade aos usuários de um computador com sistema operacional como Windows. Nestes computadores, o atalho apenas pode ser criado, apenas, palavra forte, provavelmente está errado, vamos ver. Pode ser criado ou escrito por usuários com privilégio de supervisor. Nem supervisor a gente fala de administrador, está errado, beleza? Caso o computador seja desligado, todos os atalhos serão excluídos. Absurda essa daqui, né? O atalho pode ser criado em vários locais, como na área de trabalho e na barra de tarefas. Perfeito! Ó. Eu não sei se aí no vídeo está aparecendo a barra de tarefas, ó, mas todos esses atalhos que estão aqui, ó, todos esses daqui, ó, esses ícones aqui, ó, são todos atalhos, tá? Então, ou seja, eu posso criar assim na barra de tarefas. Beleza? Então, não esqueçam disso. Então, vamos lá. O atalho pode ser criado, então a alternativa C, a número 11, tá bom? Vamos lá para 12. No sistema operacional Windows, sua configuração padrão, o usuário aciona o explorador de arquivos e pressiona a tecla F3. Olha lá, ó, comentei com isso lá em cima. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para cima aqui, ó. Aqui, ó. Caixa de pesquisa, F3. Então voltando lá. Olha lá, F3. O cursor será colocado na ferramenta de pesquisa, alternativa E. Agora vamos supor, esqueceu qual que eu comentei aqui na nossa aula, e aí você vai lá no dia lá. O arquivo será deletado definitivamente. Para deletar definitivamente, eu uso Shift Delete. As propriedades do arquivo serão exibidas. Essa daqui, ó, é CTRL, Ctrl mais Enter, tá? Então isso aqui, ó, Ctrl Enter. Beleza? Tá. Ou botão direito propriedades. O arquivo será deletado e colocado na lixeira. Delete. Ajuda do Windows. Toda a tecla de ajuda F1, tá? O cursor será colocado a alternativa E. Beleza? Pesquisa F3. Vamos lá. A 13 ele coloca lá, fala pra gente, ó, no Windows 7, sua configuração padrão, o usuário clicou com o botão direito do mouse, né, em espaço livre da área de trabalho, e a seguinte lista de opções aparece na tela. Bom, aqui na apostila eu não coloquei essa imagem, mas na verdade toda vez que eu reviso essa apostila, eu faço uma adaptação nela, ó, eu adapto ela a isso daqui, ó. Eu não preciso dessa imagem, ele está querendo, na verdade, ó, saber como que eu crio um atalho. Então, para criar um atalho, a gente vai em novo, em seguida seleciona atalho e na lista de opções que surge na tela e segue as orientações para criar um atalho. Quer ver? Ó, vamos lá, na área de trabalho, eu clico com o botão direito, novo, atalho, e aí eu sigo as opções aqui. Eu quero fazer um atalho para um arquivo que está lá dentro do meu computador, nos downloads, lá, eu quero um atalho para isso daqui. Ó. Aí eu crio um atalho. Tá? Só concluir aqui, ó. Criei um atalho para aquela imagem lá, tá bom? Vamos apagar aqui, deixa eu excluir, beleza? Então, voltando lá porque a gente estava fazendo, tá? Então, a alternativa C, tá? 14. Essa daqui a gente viu dentro da sala de aula, né? Ficou a alternativa A, o tamanho máximo de caracteres que pode ser utilizado no Windows 10, incluindo o seu nome de arquivo e o seu caminho. Lembrando que são até 260 caracteres. A 15 a gente também viu dentro da sala de aula, né? A gente tinha que saber qual que era o aplicativo acessório padrão do Windows, que edita textos, né? Ou seja, que faz edição de texto e que está em execução. Execução está esse, tá? Esse não está, nem esse, tá? E aí ele pede edição de texto, então não é
o Windows Explorer e não é o Paint, certo? O bloco de notas não está sendo executado aqui. Opa, deixa eu apagar aqui que ficou tortinho aqui. O bloco de notas não está sendo executado, tá? Então a gente exclui ele também. Então ficou o WordPad e o Windows e o Word, né? O WordPad é esse daqui e o Word é esse daqui. O WordPad é o acessório padrão de edição de texto do Windows, tá? Então a resposta fica a alternativa A. O Word a gente tem que instalar ele depois, tá bom? Beleza. Aqui, ó, a gente comentou dentro da sala de aula, ele pergunta, ó, para acessar o Windows, o diretório raiz. O que é diretório raiz, né? Diretório raiz é o C dois pontos, aqui, ó, alternativa E. Todas as outras aqui, ó, tem pasta, ó, pasta, ok? Então, o diretório raiz é só a letra sozinha. Aqui é um negocinho interessante, ó. Isso aqui muitas organizadoras fazem. Esses dois arquivos aqui, eles são .txt, ou seja, eles são arquivos do bloco de notas. E aí ele fala que ele selecionou anotações, ó, e pressionou a tecla F2 para renomear. Muito bem. Aí o que acontece? Nessa renomeação, o arquivo, o Windows, ele jamais mescla, ele jamais apaga, ele jamais altera, ele jamais movimenta sem a tua permissão. Então, sempre quando você for fazer alguma coisa no seu computador, apagar, mover, excluir, qualquer coisa, ele sempre vai sugerir. Ele sugere um novo nome, tá? Então, se eu tenho um arquivo aqui, ó, vou fazer um exemplo aqui, ó, ABC. Aí, eu vou copiar esse arquivo aqui, ó, certo? E aí eu vou colocar ABC de novo e vou dar Enter. O que ele vai fazer? Ó? Ele está sugerindo, ele sempre aparece essa caixinha aqui, ó, para que eu possa escolher o nome. Ah, quer o nome 2? Sim, então ele sugere, tá? Nesse caso aqui, ó, tá? Ele sugeriu notas, porque já existiam notas, tá bom? Bora para a próxima. Aqui, ó, um usuário terminou, tá? Ele terminou de usar o computador, ó, então ele terminou. Então ele poderia fazer o quê? Desligar o computador, tá? E aí ele fala que ele quer sair da sua conta. Beleza. Sair da conta já não é trocar o usuário, porque para trocar o usuário, tá? Ele não sai da conta. A conta ainda fica aberta. Finalizando a sessão de trabalho, então também não é suspender e nem trocar o usuário. Fechando a janela de documentos que utilizou. E liberando o uso do sistema para outro usuário. Opa, se ele liberou, ele não desligou o computador. Encerrar é a mesma coisa que desligar o Windows. Ah, vou desligar o Windows, vou encerrar o Windows. Então só sobrou uma alternativa C, saiu. Aqui ele está falando para a gente, né, ó, que ele selecionou o deserto, tá? E depois ele foi lá e depois, opa, deixa eu voltar aqui. Ele falou que ele pressionou Shift Delete, né, nesse arquivo aqui que está selecionado, tá? Então, quando a gente pressiona Shift Delete, o que acontece com Shift Delete? Será excluído em definitivo a alternativa D, tá? Não esqueça disso. Aqui, ele só está mostrando que ele selecionou esse arquivo, esses dois atalhos, né, esses dois atalhos aqui. Para fazer isso, né, pressionou a tecla Ctrl. Lembra sempre que Ctrl é que seleciona intercalado. Aqui, ele está falando no sistema operacional existem 3 tipos de contas que pode ser utilizado. Conta convidado, padrão e administrador, tá? Essa daqui são as contas corretas, alternativa E. Na 22, ele fala no Windows 7, o bloco de notas está onde? Está no grupo acessórios, tá? Iniciar programas acessórios. Aqui tem um negocinho interessante, ó. No teclado, tá? Deixa eu abrir aqui o teclado aqui para vocês verem. Teclado virtual. Vamos ver se no meu teclado virtual aqui existe. Isso, beleza. Olha só. Olha que interessante. No teclado, a gente tem a tecla Shift, a Ctrl e a tecla Alt. Essas 3 teclas aqui juntas, tá? Elas não fazem nada, tá?
Ou seja, essas 3 teclas juntas, se eu pressionar no meu teclado, ela não vai fazer nada, absolutamente nada. Então, se eu apertar Shift Ctrl, Ctrl e Shift, Shift Ctrl, nada, ela não faz nada. Ela sempre precisa de uma outra tecla. Exemplo, Ctrl C. Então, Ctrl e mais uma outra tecla. Não é nenhuma dessas 3 aqui, certo? Então, essas 3 teclas sozinhas não fazem nada. Então, o que acontece? Ó, você vai pegar aqui, ó, Shift Alt, não faz nada. Shift ESC, opa, ESC é fora daquelas 3 teclas. Então, ó, lembra, ó, o Shift está aqui, o Ctrl está aqui no teclado e o Alt está aqui, né? Então, essas 3 não fazem nada. Ó. Shift ESC, bom, o ESC não está aqui. Ctrl Shift, faz nada. Então, a gente já exclui. Ctrl e Alt, não faz nada. Ctrl e ESC, opa, o ESC não está aqui. Então, olha só, eu fico já entre 2 alternativas. O correto dessa tecla aqui, ó, dessa tecla de atalho, para a gente fazer a mesma função que a tecla Windows no seu teclado, tá? Que é aquela, deixa eu ver se tem aqui no teclado virtual, não lembro, tem, aqui ó, essa teclazinha aqui é a Win Key, tá? Então, essa tecla aqui, para fazer a mesma função, você vai apertar Ctrl ESC, beleza? Bora para a próxima. Aqui, no Windows, né, ao se arrastar um arquivo ou pasta, o que acontece depende do destino para onde você está mandando isso daí, certo? Depende do destino, tá? Para onde o objeto está sendo arrastado. Ao se arrastar o arquivo para uma pasta em uma unidade diferente, lembre-se mesmo... Opa, nossa, que horrível, vou apagar. Mesma... Vou até colocar outra corzinha aqui para ficar bonitinho, ó. Mesma move. Beleza? Mesma move. Se é unidade diferente, copia a alternativa A. Beleza? Então, bora lá. 25, a gente fez em sala de aula essa, né? A gente falou que é a alternativa C. Município é uma pasta e não possui subpasta. Como que eu sei disso? Porque não tem essa setinha na frente dela aqui, ó. Beleza? Não tem a setinha. Ok? Então, alternativa C. Na 26, é uma pergunta bem interessante do papiloscopista policial do estado de São Paulo. Ele fala lá, ó, vamos analisar essa imagem. Então, ele fala, provas é uma pasta que possui arquivos. Olha lá, está vazia. Então, não é. Beleza? Agente e escrivão são arquivos do WordPad. Agente e escrivão são arquivos do Word. Tá? Aulas é um arquivo que contém gráficos e documentos. Né? Aulas é um arquivo? Não, aulas é uma pasta. Beleza? Aí depois ele fala assim, ó, ao pressionar Ctrl X e em seguida Ctrl V, será criado objetos concursos cópia. Presta atenção, concursos cópia? Não, porque olha só, Ctrl X é recortar, então jamais ele vai criar uma cópia. Então o correto aqui é a alternativa E, porque ao pressionar Ctrl X e em seguida Ctrl V, ele vai ser mantido com o mesmo nome. Vamos fazer o teste, ó. Vou recortar aqui para vocês verem o que eu estou fazendo, ó. Recortar, tá? E aí eu vou clicar no colar, ó. Colar. Recortar, colar. Nem aparece aqui, eu vou ter que dar o Ctrl V mesmo, ó. Tá vendo, ó? Ele falou, ó, os nomes dos arquivos de origem são iguais, beleza? Então, cancelar? Vamos cancelar. Beleza? Então, a alternativa E. 27, opa, a área de transferência. A área de transferência do Windows trabalha com um bloco de cada vez, e toda vez que a gente copia uma nova coisa, esse conteúdo será substituído pelo novo conteúdo. Beleza? Então tá. 28. Aqui a gente tem a barrinha um menuzinho do bloco de notas, e ele fala lá que para a gente apagar, para a gente acessar o exibir aqui, a gente tem que pressionar Alt X. A gente viu isso em sala de aula. Beleza? Então, toda vez que eu quiser acessar um menu, Alt mais a letra sublinhada. E por último, para a gente finalizar, essa daqui que é uma pastinha, e aí vamos pelas considerações aqui de afirmação correta. As subpastas aulas, planilhas encontram-se no disco rígido. Vamos ver então, ó. Tá aqui, depois vem para VUNESP, sobe, opa, tá no disco removível e não no disco rígido. Então tá errado essa, beleza? Então vamos lá, errada. As subpastas e aulas não possuem arquivos. Aulas possuem, planilhas não. Então está errado. Beleza? É possível observar que existem vários atalhos. Existe só um atalho que é o diverso, só por causa dessa setinha aqui. Ó. Beleza? Muito bem. Então está errado também.
Os arquivos matérias e notas são do Word. Matérias e notas são do Word? Não, né? Olha só. Matérias e notas aqui, ó. Tá? Um é do PowerPoint e o outro é do bloco de notas, tá? Se a gente der um zoom aqui, ó, vai ver, ó, isso aqui é um pezinho do PowerPoint e isso daqui é um bloquinho de notas, tá? Então, tá errado essa daqui, então ficou a alternativa E. Beleza? Obrigado, daqui a pouquinho as respostas do Word e do Excel, tá bom? Abraço, tchau.